E seguimos juntas no nosso segundo dia da imersão antifúngica Uma Nova Mulher. Seja muito bem-vinda para você que é nova por aqui. Escreve nos comentários nova para eu te atualizar, para eu te mostrar o que você tem que fazer para realmente resolver o que está te incomodando, que eu acredito que é por isso que você está me seguindo. E hoje é o segundo dia porque ontem foi liberada a primeira consulta-aula que te mostra através de testes práticos e simples, o que está acontecendo com você, se você está vivendo o quadro de síndrome fúngica e o que você já pode fazer para resolver o caminho da cura. Então, ontem foi liberado esse conteúdo para você logo pela manhã. E amanhã, eu já estou atualizando aqui vocês, amanhã será liberada a segunda consulta-aula, que só vai fazer sentido se você assistiu a primeira consulta-aula. Porque amanhã a gente já vai começar a falar sobre alimentação. A gente vai falar sobre os alimentos, como a combinação desses alimentos pode atrapalhar ou te ajudar a eliminar o biofilme de fungos e também a regenerar, a reconstruir o seu corpo e trazer essa energia de volta, que bem possivelmente você que está aqui, você tem queixa de cansaço, que não passa, falta de libido, porque a falta de libido é a falta de energia para fazer algo, não necessariamente é só a questão sexual. Então seja muito bem-vinda, eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista. Aqui você sempre saberá mais sobre síndrome fúngica, saúde mental, espiritual, tudo que envolve o corpo como um todo, né? Porque nós não somos só o físico, né? Nós somos tudo. E você que está por aqui acompanhando o conteúdo aí nesse pré-feriado. Gente, eu nem lembrava que era feriado amanhã. Nem estava sabendo disso. Me atualizaram aqui e falaram, um monte de gente já vai ficar para trás porque é feriado. E as pessoas desviam o foco, né? Elas querem muito resolver alguma coisa na vida dela. Tem alguma questão que precisa ser trabalhada, mas acontece alguma coisa que é uma recompensa imediata e a pessoa acaba desfocando ali naquilo que ela tanto quer resolver, né? E vocês que estão aqui não, vocês estão hiper comprometidas, estão focadas em resolver o quadro aí de síndrome fúngica, não desviaram a sua atenção. E isso que faz a diferença, né, gente? As pessoas que são comprometidas, disciplinadas, que têm constância, são aquelas que colhem frutos. Na vida não tem resultado sem plantio, né? Então, vocês que estão aqui, parabéns pela sua adesão, que eu sei que você será uma próxima bem nutrida que vai entrar aqui para dar seu relato de cura. E eu sei por que você está colhendo resultado já desde a consulta de ontem. Se você assistiu, aplicou e identificou o que está acontecendo com você, isso já é um resultado. Porque toda vez que você ia lá no consultório para reclamar de alguma coisa que estava te incomodando, uma dor específica em cada parte do seu corpo, isso não é tratar o corpo, né? Isso é ali aliviar, apagar o fogo, como conversamos ontem. E ontem você tomou a decisão de realmente ser uma nova mulher, de se comprometer com o processo, de parar de viver uma vida mediana, uma vida deixa a vida me levar, uma vida de mascarar sintomas. Você se comprometeu em ter a vida dos seus sonhos. Essa é a diferença de uma mulher que você olha e você fala assim, nossa, eu admiro essa mulher, para aquela mulher que só vive reclamando, que só vive com reclamações, falando, mas você vê que aquela mulher não executa nada. E você agora faz parte do time das mulheres que colhem frutos, que têm resultados. Então, parabéns por estar aqui. E hoje eu vou conversar com uma bem nutrida. Se você estiver por aqui, manda um oi. Aliás, deixa eu explicar para vocês uma coisa antes da gente começar a conversar sobre o assunto de hoje. As bem nutridas, desculpa, eu tô falando um pouquinho rouca, porque esse final de semana eu viajei para Brasília e lá tinha muito ar-condicionado, então eu estou aqui no processo de restauração do ar-condicionado. Não sei se vocês são assim, mas eu quando me exponho muito a ar-condicionado, meu corpo reclama. Eu gosto de natureza, de ar natural, não gosto de nada artificial. E aí meu corpo, ele reclama. E todas as bem nutridas que aplicam um método, elas, gentilmente, elas vêm até aqui contar uma parte da história delas, para impulsionar, para te mostrar que elas estavam passando pelo mesmo que você está passando. Claro que cada uma com seus sintomas diferentes, porque nós somos únicas. Eu já contei a minha história, se você assistiu a consulta aula 1, você viu lá uma parte da minha história. E sempre essas mulheres
topam entrar aqui para impulsionar a vida de vocês. Porque em algum momento elas escutaram a história de alguma outra mulher. É um ciclo. Nós já estamos em 19 turmas do método SP, que vocês saberão mais pra frente, tá? A inscrição não tá aberta. E cada turma tem bem nutridas que vem aqui para compartilhar essa história. Então, uma vai motivando a outra. Então, é um círculo muito forte, muito bonito de ver, porque toda vez tem uma mulher ali contando aquilo que doeu, aquilo que machucou, aquilo que por tantos anos levou ela a se queixar da sua própria vida, a sobreviver e não viver. E ela vem aqui trazer voz para outras mulheres, para mostrar que sim, é possível ter resultado, é possível você acreditar no poder da nutrição, dos antifúngicos naturais, de tudo aquilo que pode regenerar o nosso corpo, desde que seja feito do jeito certo, né? Porque muitas acabam colhendo, né, pedacinhos de informações picadas em vários locais e fala assim: Sheila, mas eu já tentei fazer tantas coisas e não tive resultado, eu já tentei fazer tantos tratamentos. Então, se você que está aqui, você já foi em médico, nutrólogo, você já passou em não sei quantos ginecologistas, você já passou com nutricionista, você já fez tudo que tinha para ser feito, saiba que isso não é um protocolo antifúngico. Isso que você buscou, que os profissionais tentaram te ajudar, foi para aliviar uma situação pontual que estava acontecendo com você. Então, aquela consulta de 15 minutos no ginecologista, esquece. Esquece, mulher. Não é isso que vai te tratar. E o nutricionista, muitas falam aqui para mim, né? Sheila, eu já passei com um nutricionista ou com um nutrólogo e mesmo assim saí com o mesmo problema. Hoje, vocês escutam muitos profissionais falando de síndrome fúngica de candidíase, mas saibam que é diferente. É diferente, mulher. Um profissional falar sobre o assunto e o profissional ter empatia sobre o assunto porque ele já viveu o quadro e porque ele já tratou milhares de pessoas. São situações diferentes. E por que situação diferente? Porque a gente só sabe da dor do outro quando a gente já passou por uma dor semelhante, certo? A gente pode até se colocar no lugar do outro, mas dificilmente a gente vai conseguir saber o que o outro está vivendo se a gente não passou por aquilo. Então, para mim é tão natural entrar aqui todos os dias e falar de síndrome fúngica com vocês, por já ter passado pelo quadro. Então, isso, quando eu escuto aqui, vejo os relatos de vocês, inclusive quem quiser colocar aqui quais são suas queixas. Se você se sente cansada, sem energia, que é esse nossa conversa de hoje, coloca aqui nos comentários se você se sente assim, né? Se você se sente sem energia, sem foco, parece que dorme e não melhora. E por isso que muitas vezes vocês buscaram, voltando ao assunto, buscaram esse tratamento com esse profissional e ele não pôde te ajudar. Porque o tratamento de síndrome fúngica exige um conhecimento aprofundado de candidíase intestinal, de micologia, que é a área que estuda os fungos. Eu aprendi isso com a professora Carreiro em 2008, e nessa época eu já vivia síndrome fúngica, né? Mas eu não tinha nem tempo para pensar sobre isso, né? Porque eu tinha que sobreviver mesmo, né? Pagava muitas coisas da faculdade, tinha que trabalhar em muitos locais para poder realmente manter ali um mínimo de conforto que eu tinha, né? Quando eu morava aqui no subúrbio de São Paulo, eu morava no Campo Limpo, aqui, contando algumas curiosidades para quem é nova por aqui. Esse é um bairro muito perigoso aqui de São Paulo, sabe? Então, eu sempre tive o sonho de sair daquele bairro, porque eu não me sentia segura em morar lá. Então, meu maior sonho em trabalhar, em ter a minha vida, em construir a minha profissão, era para sair ali daquele bairro. E eu nem estava pensando tanto em sintomas na época, apesar de já ter tantos sintomas, eu só queria me libertar do medo. E nessa época, né, em 2008, eu estava me formei em 2009, e eu já senti esse cansaço crônico aí que vocês sentem, essa falta de energia, e já era, porque eu já tinha queixas de micose nessa época. Então, olha aqui, a Lê tá falando, sem vontade para fazer, acordo cansada, sem concentração. Tem gente que tem associado a isso a própria candidíase, tem gente que tem coceira no ouvido, igual algumas estão colocando aqui. Sem foco, a Gi colocou. Então, mulheres, tudo isso
acontece porque há uma competição para aproveitar os nutrientes daquilo que a gente come. Então você pode até falar assim: Sheila, eu sei, a aula de amanhã, não perde a consulta aula de amanhã. Não é essa que eu entro aqui ao vivo, porque essa aqui também não é para você perder, tá? Mas a que eu vou mandar para vocês amanhã de manhã é a que eu falo da combinação dos alimentos. E aí vocês vão compreender por que olhar um prato colorido, aqueles pratos de reeducação alimentar, não faz tanto sentido no começo de um tratamento, né, num processo terapêutico, num protocolo antifúngico, isso que eu ensino no método, porque o teu corpo ele não tem a capacidade de absorver. Ele não tem. A briga dos fungos, os fungos querem tanto ali se multiplicar e continuar crescendo no seu corpo, porque é um ambiente propício. O fungo ele não mata o hospedeiro. A maioria dos fungos não mata o hospedeiro, então nós somos o hospedeiro. Então, quando cresce uma micose, uma dermatite, uma descamação, uma candidíase, então nós somos o hospedeiro dos fungos. E como a maioria deles não nos mata, né? O único grupo de fungos assim que é o mais avassalador é a Candida auris, que foi identificada, não sei se vocês viram, já contei isso para as bem nutridas antigas, mas trago essa informação para você que é nova por aqui. É um tipo de fungo que dá em hospital, em pessoas que estão internadas, normalmente entubadas, cresce esse tipo de fungo que leva à morte. Já os outros tipos de fungos, Candida albicans, tropicalis, glabrata, os fungos das unhas, né, a tínia e assim por diante, esses fungos eles querem continuar te deixando ali, deixando a gente sobreviver, né? Deixa a gente sobrevivendo, só que a gente fica, tipo, mortona, né? Sem energia para fazer as coisas, porque ele deixa a gente sobrevivendo e roubando os nutrientes daquilo que a gente come. Há uma competição na absorção. E é por isso que algumas pessoas têm a descamação em algumas partes do corpo, né? A descamação do couro cabeludo, né? A caspa, por exemplo, nas dobrinhas do corpo, né? Eu tinha muito aqui na região da orelha, ficava descamando muito na época que eu tinha o quadro, isso em 2017, que eu tinha o quadro da síndrome fúngica. Então, esse cansaço que você sente, saiba que... Eu tô abrindo aqui um negócio que eu quero mostrar pra vocês. Peraí, deixa eu só abrir, senão eu não me concentro pra falar com vocês. E não concluo aqui o conteúdo. Deixa eu só deixar aberto aqui. Então, esse cansaço, mulheres, que vocês sentem é exatamente por essa impossibilidade de absorver as vitaminas do grupo B, o ferro, os minerais, né, de um modo geral. Há uma competição ali, o grupo B principalmente. E aí você fica com esse cansaço, mesmo que você fale assim, mas estou montando aqui um pratinho colorido, bonitinho, uma tal reeducação alimentar que eu vi ali, um nutricionista ensinando. Só que a reeducação alimentar não vai fazer com que o seu corpo consiga aproveitar os nutrientes. Reeducação alimentar, ela serve para a gente organizar uma população e manter uma saúde mediana, que é o chamado a saúde pública. Tá? Por isso que o prato brasileiro, falando em saúde pública, é arroz, feijão, uma carne, uma proteína e uma saladinha. Vocês já viram prato assim de governo que bota foto assim, o prato do governo, que é a saúde pública. É isso daqui. E é isso que a gente foi ensinado desde pequeno ao que é uma alimentação regular, saudável, certo? Só que esse prato de reeducação alimentar, ele não é terapêutico. Pegaram a chave? E é isso que a gente vai se aprofundar amanhã. Ele não é terapêutico. Reeducação alimentar não é terapêutica. Reeducação alimentar é saúde pública, é saúde mediana. É para a pessoa ali não ficar, por exemplo, anêmica, né? Por isso que foi suplementado as farinhas na década de 80. Então, é um nível mediano de nutrição. Só que quando a pessoa tá ali naquele nível mediano e tem sintomas... Pega aqui a chave do que eu tô falando pra vocês, que isso é bem importante. A Souza aqui já colocou até uma chavinha. Só que pensa o seguinte, se eu tenho uma saúde mediana e eu tenho vários sintomas, eu com certeza eu vou desenvolver muitas doenças
porque eu não consigo nutrir o meu corpo de uma forma que eu me proteja das doenças, porque eu tô sempre com sintomas. Ter sintomas, mulheres, ter sintomas é um aviso do corpo que alguma coisa precisa ser ajustada. É igual o carro quando começa a dar ali os pipocos, né? Tá começando a fazer uns barulhos, algumas coisas assim. O carro tá avisando. Eu já fundi o motor de um carro, assim, por não dar atenção à troca de óleo. Eu tinha um Gol quando eu trabalhava na Mercedes. Trabalhei 6 anos como nutricionista de um ambulatório. E aí eu ia do Campo Limpo até São Bernardo do Campo. Às vezes eu ia com fretado da empresa, e às vezes eu ia de carro. Nessa época eu já tinha carro. E eu não sabia ver essas coisas de carro e não tinha paciência também, gente. Olha só, a gente faz isso com o nosso corpo também. E o carro começou a fazer uns barulhos estranhos. Eu falei assim, gente, o que esse carro tá querendo avisar, né? E nem dei bola pro carro. Era o óleo. Então, o óleo, eu não dei atenção pro óleo. Sei lá quanto tempo eu fiquei sem trocar o óleo do carro. O que aconteceu com o carro? Fundiu o motor. O que aconteceu comigo? Eu me ferrei, né? Porque, imagina fundir um motor de um carro. Já era o carro. Basicamente é isso. Então, com o nosso corpo é a mesma coisa. O sinal, ele vai aparecendo. Então, o sinal é aquilo que você vê. Sintoma é o que você sente. Então, o cansaço é um sintoma. A irritabilidade, a vontade exagerada por doces é um sintoma. A pele com acne é o quê? É um sinal. A candidíase é um sinal, porque você vê, né? Você vê ali o corrimento estranho. A micose, em qualquer parte do corpo, é um sinal, tá certo? Então, todos os sinais são avisos. Todos os sinais são avisos. Então, o cansaço que não passa é um forte aviso de desnutrição. Pega a chave. O cansaço que não passa é um forte aviso de desnutrição. E esse forte aviso de desnutrição, ele está associado também com outros aspectos da nossa vida, que não é o momento da gente entrar aqui nesse assunto, mas é algo que a gente pode conversar nos próximos conteúdos daqui pra frente, porque vocês já estão se aprofundando mais, tá? Que tem a ver com o ambiente que a gente vive, né? Como tá lá as coisas na geladeira, como estão as coisas no armário, como está a organização da nossa vida, né? A organização do nosso feminino, a organização do nosso nutrir, a organização do nosso cuidado. Lembra que eu contei aqui no início que eu nem dava bola pra mim, que eu precisava fazer aquilo porque eu queria sair do lugar onde eu morava, eu não dava atenção pro meu corpo, e eu não prestava atenção nos sintomas. Então, acredito que isso aconteceu com você. Talvez não tenha sido porque você queira sair do bairro aí onde você mora, porque você tem medo de morar onde você mora. No meu caso, era por isso. No seu caso, pode ser porque você estava cuidando do seu filho, porque você estava querendo evoluir na sua profissão, mas por uma questão de realização, e aí você foi deixando de olhar para o seu corpo, para os sintomas que o seu corpo te mandou. E isso a gente, sem nem perceber, vocês agora estão atentas aqui, porque vocês estão aqui comigo. Mas se a gente não para prestar atenção nisso, a gente vai deixando passar, É igual... Tailane, maravilhosa, se você estiver aqui, você me manda um oi nos comentários, tá bom? Pra eu te colocar aqui no conteúdo. Tem uma bem nutrida que quer entrar aqui pra falar. Tailane, se você estiver aqui, manda um oi nos comentários, tá bom? Que eu te coloco. Então, esses avisos, eles são preciosos, são diamantes. Então, não ache que a doença é algo ruim. Nossa, como assim, Sheila? Agora você vai falar que doença, que a candidíase, que a micose, que a autoimune, que a desidrose, que a dermatite, que a coceira, isso é algo bom? É algo que vai te livrar da morte. É algo importantíssimo para te salvar, para te libertar. E eu vou te explicar mais, e eu vou pedir a ajuda aqui da Tailane, que se disponibilizou a entrar aqui para contar uma parte da história dela, que eu quero que vocês prestem bastante atenção para vocês se conectarem com o começo da história dela, assim como vocês que estão aqui aplicando os testes, entendendo os sintomas, se priorizando, prestando atenção no corpo de vocês para libertar o seu corpo aí de algo muito pior. Porque saibam, mulheres, um câncer, por exemplo, que não quero entrar nessas coisas, né, que são ruins, a gente não quer escutar falar sobre isso, mas é importante a gente entrar nesse assunto. Um câncer, ele não vem do nada.
Um infarto, ele não vem do nada. Tudo, tudo tem aviso, sabe? Então, vocês que estão aqui, vocês são muito sábias. Parabéns por terem tomado essa postura de cuidar de vocês e de realmente colocarem isso em prática ainda em 2022. Tem muita gente que já tá assim, 2022 acabou, 2023 eu resolvo, é feriado, é Copa, esse monte de coisa aí que é besteira, e o que é mais importante que nós estamos aqui, que é se cuidar, servir o outro e fazer a vida prosperar, né? Todas nós estamos aqui para isso. A pessoa tá deixando de lado e vocês estão aqui. Então isso é muito bonito ver o movimento de vocês. Estou honrada por acompanhar aí essa evolução. Então deixa eu colocar aqui a Tailane. Prestem atenção aqui na história da bem nutrida Tailane. Sabia que você estava aqui, por isso que eu demorei para te chamar. Aí eu vou tirar os comentários só para ficar melhor aqui para a gente enxergar a Thay. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Você gosta que eu te chame de Thay, Tailane? Pode ser Thay. Thay, obrigada, viu, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, véspera aí de feriado, 9h30 da noite. Obrigada por passar a mensagem adiante, contar uma parte aí da sua história. Fico muito feliz e muito grata pelo seu tempo, viu? Tempo é vida, eu sempre falo isso aqui, mas é bom a gente fortalecer, né, mulheres? Tempo é vida e toda vez que a gente está aqui ao vivo é uma doação de vida com o intuito de realmente fazer esse movimento de novas mulheres acontecer aí e expandir, né? Da gente espalhar a mensagem. Obrigada, viu, Thay? Imagina. Thay, fica à vontade, vamos começar. Sinta-se à vontade para contar uma parte da sua história. Se você quiser começar contando um resumo de como você percebeu que tinha alguma coisa de errado acontecendo com o seu corpo, onde tudo começou, fica à vontade para a gente começar por aí. Então, com os meus 18 anos, eu tive o meu primeiro sintoma da candidíase. Foi algo assim que naquela época, início da minha puberdade, das minhas relações e tudo mais, eu fiquei bem assustada, fiquei com medo e acabei indo no médico e o médico disse que era normal e era fluconazol e beleza. E aquilo foi passando e foi continuando, e fluconazol, fluconazol, e nunca resolvia. E aí eu fazia vários exames, e os exames davam todos bons. A questão da minha barriga inchada sempre também. A falsa magra, né, Sheila? E a partir dali, a minha vida era essa, tomar remédios e não resolver de fato. E Thay, como que você se sentiu nesse processo? Desde a primeira vez que você foi no médico, depois você foi em outros médicos? Como que foi a sua jornada até você chegar no meu conteúdo? Porque algumas pessoas chegam aqui de uma primeira vez, de uma primeira busca. Outras ficam muito tempo, né? Muitos anos buscando ajuda. Como foi a sua busca? O meu primeiro sintoma foi quando eu tinha 18 anos. Eu tenho 26, tá? Então, Ah, olha quanto tempo. Eu comprei o teu método ano passado. Então, olha quanto tempo eu fiquei à base de fluconazol e outros remédios. Eu fui em vários clínicos gerais, eu fui em vários ginecologistas, procurava conteúdo na internet, parei de comer açúcar, tudo que colocava lá no Google, eu queria fazer. E não adiantava, né? E aí, numa dessas de ficar procurando na internet, hashtag, tudo que eu podia procurar, acabou que apareceu um anúncio teu pra mim da aula ao vivo. E aí foi onde que eu comecei a acompanhar a aula e fiz o teste. E quando eu fiz o teste da síndrome fúngica, eu gabaritei. Eu gabaritei. O tema de hoje, o cansaço que não passa, é o meu todinho. Porque aqui em casa, o pessoal já de soneca, porque eu chegava do trabalho, eu ia direto pro meu quarto dormir e no outro dia acordava na mesma rotina, sempre morta de cansada. E aí depois do método, do ano passado pra cá, na verdade, eu emagreci 8 quilos, colocando, e olha só, e tipo, a pessoa olha pra mim e não percebe,
não percebe, assim, que de fato tá aí, da onde que tu emagreceu 8 quilos, mas era a questão da barriga inchada e mudança de hábitos. E, e tá, e nessa sua busca, que aí você comentou das hashtags, eu sei que muitas mulheres que estão aqui vieram dessa busca. É, você ficava pesquisando na internet formas de resolver, porque você ia no médico e recebia as medicações e você via que não passava. Aí você Isso. tentou ir os alimentos ali, alguma coisa, e viu que também o negócio não resolvia. Pelo que eu entendi, foi o percurso, né? Isso. E Essa pensando em... questão Ah, de pode falar. pesquisar, pesquisar, pesquisar e não achava, né? Tudo a gente tenta, a gente vai tentando, tentando, tentando e não. Só que daí foi onde que eu vi os depoimentos, a minha cachorrinha tá aqui. Eu vi os depoimentos e eu falei, olha, se tá dando certo para as outras pessoas, eu quero ficar. Porque assim a gente investe tanto dinheiro, se a gente for colocar na ponta do lápis o quanto que a gente coloca investido de tanto remédio, não só os remédios, né? Porque eu pagava consulta, eu pagava exames, é, a locomoção até o médico e tudo mais. Então, se eu for botar na ponta do lápis, vale muito a pena. E é uma E, questão e, de saúde. e tá, e quanto tempo você ficou nessa busca? Em anos, você sabe? É, a gente pode colocar 8 anos. E em números desses 8 anos, pensando em medicações, e buscas, você tem uma noção de números? Eu sei que a gente não costuma planilhar a doença, né? A gente não joga em planilha. Eu gosto de fazer essa pergunta porque muitas mulheres que estão aqui não param para analisar o uso, né, das medicações, de quanto já gastou com isso. Você tem uma noção de quanto você já tinha gastado? Não tem de assim cálculo de remédios, até porque o meu caso não era só a questão da candidíase, né? Eu tinha muita amidalite. Pelo menos no ano eu tive 4 vezes de amidalite. Meu caso já era só antibiótico, amidalite, rinite, que mais? Os outros sintomas ali que a gente gabarita. Uhum. Gente, custava muito dinheiro. E hoje eu falo assim, as pessoas às vezes vêm me perguntar quando eu comento lá nas suas publicações, eu falo, vale a pena em todos os sentidos. Eu não, assim, ó, todos os centavos que eu investi valeu muito a pena, porque hoje eu me sinto uma pessoa com uma vida plena de saúde. Benção. E como você se sentia antes, quando, nesses 8 anos de busca, o seu feminino? Porque eu lembro, assim, que quando eu, né, tava com os meus problemas, eu me sentia envergonhada, até por ser profissional da saúde, né? Me sentia envergonhada, sentia vários conflitos existenciais. Você, como que você se sentia ali na sua busca? Muito envergonhado nessa questão do com relacionamento com parceiros, né? Até por causa da questão do odor, da coceira. A gente ficava, eu principalmente, eu pensava, nossa, às vezes eu tô num relacionamento e como assim tá acontecendo essa situação? Ah, não, é candidíase ou será que é uma doença? Então eu nunca ficava tranquila, né? E imagina quantos relacionamentos, até meu último relacionamento agora, o meu ex me disse assim, se realmente, será que eu não tinha uma doença sexual? Eu falei, gente, não, é uma candidíase, vamos estudar, vamos aprender sobre. Então, situações que a gente, às vezes, é uma situação que incomoda, né? Que fere também as emoções. É isso mesmo, é uma situação que fere as emoções. Essa frase é perfeita que você colocou, Thay. Porque muitas mulheres que estão aqui escutando a gente estão feridas, né? Até por uma questão de vergonha. Eu sei que a maioria que está assistindo a gente aqui é casada, inclusive. Sim. Minoria é solteira, a maioria é casada. Então, às vezes está tanto tempo num relacionamento e não tem essa abertura, tem vergonha de falar por achar que é um problema assim, não, isso aqui é uma coisa que está acontecendo comigo, eu tenho dificuldade de compartilhar isso com o parceiro. E quando a gente é solteira é um pouco mais simples, né? Porque você não tem que falar nada para ninguém, mas um relacionamento exige essa parceria e a compreensão, né, do namorado, do marido, de entender, né, o que está acontecendo. E em termos de emoções, você, na época, você sentia algum impacto
que você via assim, nossa, melhorou? Tá diferente agora comparado com antes em relação às emoções? Você percebeu alguma diferença? Sim, Sheila, eu tive depressão, tá? Eu tive que fazer tratamento, faço ainda acompanhamento com psicóloga. Inclusive, me tornei terapeuta por esse mesmo motivo, pelas situações do meu emocional, tudo que eu passei, pelas minhas experiências, foi onde eu comecei a estudar, procurar e gostar, né? E, e foi o que trouxe muito resultado também, a vontade e a disposição de estudar. Quando eu complementei nesse meio tempo com o método, né? Aí tudo flui. Ah, que bênção! Eu não sabia que você era terapeuta, bom saber. Obrigada. É bom saber. Depois a gente pode conversar até para ver, para fazer algo juntas aí para as bem nutridas, né? Bem Claro. legal, Thay. E como que você está se sentindo? Não, antes da gente entrar no final, vamos voltar um pouquinho. Como que foi o início do processo, a confiança de você entrar no método? Porque você já tinha passado por muitos tratamentos, né? Então, assim, para você dar uma credibilidade para uma pessoa que você vê na internet, porque você nunca me viu pessoalmente, todas que estão aqui falam assim, mas quem é, né? Quem é a Sheila, né? O que foi? Teve alguma coisa que você viu que você falou assim, não, isso aqui me traz confiança? Como foi o seu processo de entrar no método? Essa questão de estar trazendo as pessoas que já passaram pelo método, eu acho que traz muita credibilidade, né, Sheila? As pessoas que querem comprar, elas vão ficar te acompanhando. Hoje já o mercado digital já cresceu muito mais do que ano passado para cá. Então, ano passado eu ainda eu fiz isso, eu fiquei acompanhando todo dia, eu fui lá nas últimas publicações, rolei o feed, olhei comentário por comentário. A gente pesquisa no Google se não tem reclame aqui. Eu sou dessa. E aí fiz toda nessa pesquisa para a gente ter credibilidade. E eu falei, olha, eu acho que eu vou investir, vai dar certo. E foi a Hum. melhor coisa que eu fiz. E aí hoje eu já tô viciada em comprar os cursos da internet. Então eu espero que essas bem nutridas aí também estejam. Que benção. E falando agora em sentimentos, Thay, como que você se sentia antes e como que você está se sentindo agora? Como que foi esse processo de evolução aí, de transformação que você passou? É maravilhoso estar vivendo isso, dessa questão de satisfação. Não só comigo mesma, mas também junto com as pessoas que estão ao meu redor, né? Eu já falo, vamos mudar a alimentação no almoço de família, vamos fazer isso. Aí o pessoal já fica empolgado. O pessoal que me acompanha viu quanto eu emagreci, todo mundo já vem me perguntar, tá, mas o que aconteceu? Eu digo, gente, é o método da Sheila. Segue a Sheila que vocês vão saber. Que benção. E Thay, se você fosse pontuar três sintomas assim que você elege, que são os principais que você eliminou, claro, se você quiser falar mais, fica à vontade, mas se fosse falar o top 3 assim que você tinha antes que agora você não tem mais, o que que você pontuaria? É a candidíase e a amidalite, que era o que eu mais sofria. E o cansaço, que me limitava de fazer as coisas que eu gosto de fazer, né? De correr atrás, de estudar, trabalhar e tudo mais. Mas a candidíase e a amidalite foi a salvação da minha vida. Porque não só questão de saúde, mas também financeira. E como que você pode falar desse processo de, eu não tenho mais? Por que que eu tô te perguntando isso? E o terapeuta vai me entender. Muitas bem-nutridas, elas tinham até medo. Elas falavam assim, Sheila, eu já tô um ano sem ter, mas eu tenho até receio de falar sobre o assunto, porque eu tenho medo do negócio voltar. Porque elas estavam tão acostumadas a ter o quadro, que a gente está falando de candidíase, porque é uma dor muito feminina, né? Mas pode ser qualquer outro sintoma. E elas tinham tanto tempo que parecia que a doença já fazia parte da vida delas, né? Então já fazia parte do ser. Então a pessoa e a doença já estavam ali tão, uma simbiose tão forte, né? Que elas tinham dificuldade de verbalizar. Para você passou por esse processo, assim, de. Ai, pausou aqui por causa da minha bateria. Não, agora eu tô me sentindo ótima, não tenho mais isso. Como que foi para você?
né, nessa questão de padrões de comportamento, padrões de pensamento, combinado com os meus estudos, né, que eu fui atrás de. Muitos dos médicos falam que é do nosso estresse. Eu achava que porque eu trabalhava demais, então era por isso que eu ficava com esses sintomas. Gente, se tu for parar para analisar uma coisa que tu gosta, por exemplo, eu gosto de fazer do meu trabalho, eu sempre gostei de trabalhar. E só que eu estava cansada por indisposição da minha questão do meu organismo. Então, a partir do momento que a gente resolve mudar os pensamentos, mudar os hábitos, tudo vai contribuir. Porque a decisão de resolver algo que não está de acordo, que não é normal, que não é o correto, pode ser comum para os médicos que vão e dão fluconazol. Mas, poxa, se eu tô no lugar deles, eu falo isso para todo mundo. Se eu tô no lugar de um médico que me vê lá mais de 3 vezes no ano, 4 vezes no ano, dando a mesma medicação, eu vou falar, opa, tem alguma coisa de errado? Não tá funcionando? Aí eles. Eu fico até assim nervosa com essa situação. Ah, eu vou te dar fluconazol para te tomar uma vez por semana durante 6 meses. Gente, isso é um absurdo. É um absurdo. Ah, parece que eles têm parceria com a farmacêutica, sendo que a gente pode tratar de outras formas muito melhores. Sim. Alguns têm parceria com a indústria farmacêutica. Mas não é o nosso conteúdo aqui de hoje, senão a gente vai longe falando A gente fica revoltada com essas babado, coisas. desse babado da farmacêutica. Tá, e se você puder mandar uma mensagem aqui para as futuras bem-nutridas que estão nos assistindo, que eu já considero que são, né? Que estão aplicando ali a primeira consulta-aula, assim como você fez os testes, elas estão nessa fase. Amanhã a gente vai falar de combinação de alimentos. Qual mensagem você deixaria pensando em você lá atrás, né? Quando você estava nesse processo de busca, assim, algo que você escutou ou gostaria de ter escutado com mais ênfase, assim, que você gostaria de compartilhar? Ah, então. Olha, eu tenho só para falar assim, ó. A minha experiência foi maravilhosa. E a decisão de me cuidar, de fazer essa escolha é um ato de amor próprio. Então, às vezes a gente gasta um dinheiro no final de semana para curtir um lazer, e faz uma economia. Vai, consegue um cartão emprestado com um parente, dá um jeito, porque foi isso que eu fiz. Na época eu emprestei cartão e comprei, mas valeu a pena. Então, para as bem-nutridas que estão aí, é uma questão de saúde, para você viver melhor. Tudo que for para o teu autocuidado, para o teu amor próprio, para você ter uma vida plena, então vai e conquista. Porque isso daí é uma conquista, Chico. Conquistar uma saúde melhor. Perfeito. É isso mesmo. E tá, só uma curiosidade aqui, eu nunca falei isso ao vivo, mas me tocou aqui de fazer esse comentário. Quando eu comecei a produzir conteúdo na internet, para ensinar a fazer isso aqui que eu faço com vocês, né, para alcançar mais pessoas, um curso que eu fiz custava mais de 50 mil reais, assim como o preço de uma faculdade, né? Porque eu sou formada, me considero, né? Sou, né? Na verdade, formada em marketing também. E custava muito caro. E eu queria espalhar essa mensagem e eu não sabia como espalhar essa mensagem na internet, né? E assim como eu investi no cuidado com a minha saúde, porque foi o primeiro investimento, né? Em ser nutricionista, assim como você, terapeuta, né? A gente investiu na gente mesmo porque a gente queria tratar alguma coisa em si, né? E aí a gente expande isso, passando a mensagem adiante. E eu fiz esse movimento também de pegar um cartão que não era meu, porque na época eu não tinha, né, gente? Imagina um cartão com esse valor de limite, né? Não tinha, né? Eu peguei para pagar uma parcela só, né, do negócio. E, gente, tudo que a gente planta, fazendo do jeito certo, com o propósito certo, com o ato de servir, a gente vai ter frutos, né? Então, é por isso que tantas bem-nutridas entram aqui para dar esse relato, né, de cura, assim como a Thay entrou, porque é um movimento, né? É um movimento perpétuo aí do bem. E assim como a Thay tem um trabalho dela, passa a mensagem de servir ali adiante, eu tô fazendo aqui o meu, e vocês depois farão aí passando essa mensagem adiante. Então é muito bonito ver isso
isso passando e a gente usando o dinheiro da forma correta, né? E não usando o dinheiro só para fortificar um lobby aí do adoecimento, né? Que é o da indústria farmacêutica. Porque eles querem que a gente fique cega, com neblina mental, com falta de foco. Desculpem até o termo, muitas vezes até burras. Porque quanto Sim. mais a gente usa medicações que mexem com o nosso comportamento, a gente perde também discernimento, né? De tomar decisão, de falar isso aqui sim, isso aqui não. Porque a gente fica com bagunça nas nossas emoções, né? Com comportamento agitado. Então, a nutrição é o inverso, né? Então, e trabalhar as emoções também, né? Então, tudo isso já faz com que você se torne uma outra mulher. E tem uma indústria muito forte que não quer que você seja essa nova mulher, né? Então, Aí para a gente trabalhar em cima das leis do ritmo hipnótico, né, Sheila? Não sei se já ouviu falar, mas a questão de ficar viciada na internet são coisas que tiram a atenção da onde a gente realmente deve estar, né? sim. Tá, muito obrigada, viu, pelo seu tempo. Obrigada pela mensagem. Tenho certeza que Obrigada a vocês. muitas mulheres. Muito obrigada, viu? Boa noite para vocês. Eu vou continuar por aqui, agora vou finalizar, vou conversar com as bem-nutridas. Obrigada, Thay. É só fechar com um xizinho. Um beijo. Bom, mulheres, acho que deu para pegar muitas chaves ali com a Thay. Apesar de ter sido um papo relativamente rápido, a gente já consegue sentir, né? Olha só, ela é profissional da saúde também. Vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Porque deu uma travada ali no final com ela. Eu não sei se o sinal está bom aqui para vocês. Coloca aqui nos comentários se estiver travando alguma coisa, tá? E a Thay, como profissional da saúde, assim como eu também, né, profissional da saúde, a gente também é manipulada por um sistema. Porque quando a gente está com dor, a gente está com medo, a gente está insegura, a gente vai olhar ali para aquele profissional e vai confiar no prescritor. E é assim que funciona desde a infância, que a gente aprende com os nossos pais, né? Então, os meus pais ali, desde pequena, tá adoecida, então a prescrição é essa. E foi assim que eu aprendi até chegar na fase adulta, até ter o discernimento de falar isso aqui sim, isso aqui não. Então, eu estou aqui mostrando para vocês um conteúdo para vocês se tornarem filtro e não esponja. Ser filtro. Então, vocês vão coletar as informações que estão aqui e aquilo que é bom para você, você pega e aplica. Então, é filtro, né? O que não é bom, você manda embora, tá? E a Thay, aqui no relato dela, você viu candidíase, amidalite, né? As doenças com final it, amanhã vocês vão aprender mais sobre elas. Você que está aqui, que tem qualquer doença com final it, além da doença causada por fungos, não perde a consulta aula de amanhã, que vai ser disponibilizada amanhã de manhã. Alguém que está aqui e não assistiu a consulta aula 1, escreve aqui, não assisti, para eu saber, tá? Então, a Thay, como profissional da saúde, ela também teve ali o percurso dela, né? De ficar no Google, de cortar vários alimentos. E eu já trago isso aqui para vocês. Cortar os alimentos não vai deixar você bem nutrida. E é por isso que eu chamo quem aplicou o método de bem nutrida. Porque cortar alimento não faz da gente ser uma mulher bem nutrida. Não faz, gente. Não é isso. É a absorção correta. A absorção correta dos nutrientes que faz de nós mulheres bem nutridas. Tá? E romper com vícios. Porque uma coisa é você comer algo que você gosta, porque você quer comer, outra coisa é você ser viciada em alguma coisa. E se você é viciada em alguma coisa que te adoece demais, a gente precisa romper esse vício. E isso não é difícil, isso não tem que ser sofrido, mas precisa ser aprendido. E amanhã a gente vai começar a aprender isso, tá? Amanhã a gente começa a falar sobre alimentação. Elisa, Angeldal, Angélica, Daiane, Helena, Josiane, Anne, chamada aqui, ó. Tô fazendo chamada oral para vocês. Val, Ato, Pen, Sofia. Vocês vão aproveitar o dia de hoje, tá? Hoje, no máximo, até amanhã, porque senão vocês vão ficar confusas com a consulta 2, que a gente já vai entrar na parte de alimentação.
Então, vocês vão aproveitar o dia de hoje para assistir a consulta aula 1, que não é ao vivo aqui no Instagram, tá, mulheres? Vocês assistem esse conteúdo pelo link que está disponível aqui no Instagram, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês rapidamente, vocês que estão aqui comigo. Olha, eu colocando minha cara aqui na tela. Ó, tá vendo aqui esse link do perfil? Vocês vão abrir esse link e nesse link vai abrir essa tela e você precisa preencher isso daqui. Por que você precisa preencher? Porque você vai receber o acesso da consulta aula, que é esse acesso aqui. Tá meio estourado aqui, ó, porque tá com a luz aqui de fundo, tá? Então, aqui tem a consulta aula e aqui é que tá... agora entrou na tela certa. Então, aqui tem a aula eu explicando os testes, todos os materiais que vocês vão receber gratuitamente, tá? Isso aqui não é pago, é gratuito, tá? Que eu fiz pra vocês. E aqui, mulheres, são 4 aulas, que não são as aulas aqui do Instagram. Aqui no Instagram eu entro para tirar as dúvidas de vocês sobre essas aulas. E amanhã vai entrar a aula 2, tá? A gente tá na aula 1. Amanhã entra a aula 2. Então, para você não ficar perdida, eu te convido a assistir a aula 1. Então, você só precisa entrar aqui no evento. É gratuito, tá? É a Imersão Antifúngica Nova Mulher. Você clica aqui no link e tem acesso à consulta aula, tá? Porque amanhã, às 9 da noite, eu vou entrar ao vivo aqui de novo. Então, todos os dias eu vou entrar ao vivo para a gente se conectar e reorganizar as informações que vocês estão recebendo lá. Então, hoje o conteúdo foi sobre cansaço, porque vocês concordam que eu falar aqui de cansaço para vocês, assim como a Thay comentou ali, né, que até o apelido na casa dela era soneca, né, que ela vivia dormindo encostada e tudo mais. Muitas vezes você pode não fazer link com a micose, com a candidíase, com o estufamento, falar assim, o que tem a ver o cansaço? Né? Eu achava que o cansaço é porque era da minha personalidade, porque eu sou preguiçosa. E não é. Não é. Não é porque você é preguiçosa, não é porque é o seu perfil, não é porque você é assim. Não é. Dependendo do conjunto de sintomas, então se você fez o teste lá, deu positivo, esse é o motivo de você ter esse cansaço que não passa. E você pode dormir 18 horas, que não vai passar. Porque é os fungos que não deixam você se recuperar. Tá? Então, tudo que eu vou trazendo aqui de complemento vem dessas consultas aulas que estão sendo disponibilizadas para vocês, um dia sim, um dia não, pela manhã, tá? Então, a primeira foi ontem e a segunda é amanhã, que a gente entra no contexto da alimentação. A primeira é os testes. Por que primeiro os testes? Porque se você não sabe onde você tá, de onde você tá começando, você fica perdida, fica igual a Alice, né? Ai, não sei para onde eu vou, não sei para onde eu começo, não sei quantos sintomas eu tenho. Então, precisa saber quantos sintomas tem e de onde está partindo e a data que começou o tratamento. Então, comecei o tratamento 13/11. É o dia que você fez os testes e você identificou quantos sintomas você tem e o seu grau de desequilíbrio, que lá eu ensino você a ver qual é esse grau, tá? Então, precisa anotar esses resultados. Por que precisa? Porque é a sua vida. É sobre você. Você precisa fazer isso para você. Caso contrário, você vai ficar ali com esse monte de sintoma perdida, achando que é uma característica sua e não é. E eu trago aqui mais uma informação valiosa para vocês, antes da gente ir ter o nosso sono reparador da beleza, né? Porque a gente precisa dormir antes ali das 11h30, tá? Para ter esse sono reparador da beleza. Senão, imunidade não recupera massa magra, não recupera a pele, tá? Quando vocês sentem aquela fome, sabe quando você come alguma coisa, você fez a refeição e de repente não passa muito tempo, você tem uma vontade por doce, uma vontade por sobremesa, ou já tem uma fome de novo, uma fome exagerada, né? Esse pico de saciedade, mas de repente já vem a fome junto. Isso também é causado pelos fungos, é chamado de hipoglicemia de rebote. Então, a sua glicemia, o açúcar do seu sangue, ele sobe, depois ele cai com tudo, sobe e cai com tudo. E por que isso acontece? Porque os fungos vão lá e consomem rapidamente a energia, a nutrição da sua alimentação, e você tem o que chamamos, a classe médica, né? Quando eu falo médica, envolve nutricionista também, de hipoglicemia de rebote, tá? E conforme você trata o quadro,
que nós já começamos, a partir do momento que você começou aqui comigo, você já começou, tá? Se você assistiu a consulta, você já começou. Você trata o quadro, você tira essa hipoglicemia de rebote e você também trata vícios. Porque muito desses vícios é chamado de fome oculta, porque são necessidades nutricionais do seu corpo está pedindo nutrientes, só que toda vez que você come ali o alimento, você está dando, na verdade, o nutriente para os fungos. Então, olha que doido, né? Então, você tem uma fome oculta, o seu corpo tá ali, ó, preciso de magnésio, preciso de zinco, preciso de vitamina B, principalmente as mulheres são muito irritadas. Eu era assim, gente, passava alguma coisa, eu tinha que, né, tira da frente, porque senão eu ia matar alguém. E isso é por conta de quedas nutricionais muito bruscas, principalmente por conta das nossas variações hormonais que nós mulheres temos. Temos de progesterona, estradiol, estrogênio. Não precisa decorar esses nomes, não. Mas o mais importante é você saber que essa agitação, muitas vezes, que você está sentindo, é porque está faltando, às vezes, um nutriente que é o fungo aí que está consumindo. Como, por exemplo, a B6. Tá? Então, você come lá sua bananinha achando que você está comendo a vitamina, mas quem está comendo é o fungo, tá? Isso tem como resolver, essa é a maravilha da nutrição, tá certo? Então, mulheres maravilhosas, vamos com tudo. Amanhã eu vejo vocês aqui no mesmo horário, 9 horas da noite. Mas entrem ao vivo depois de assistir a consulta aula 2, que será disponibilizada amanhã pelos grupos, amanhã pela manhã. Então, separe um tempo para cuidar de você. Esse momento de você assistir e aplicar. Amanhã tem um outro teste, que é o teste da alimentação, tá? Então, é importante que você separe ali meia hora do seu tempo para você colocar a sua casa em ordem, o seu corpo em ordem e assistir o conteúdo e aplicar o segundo teste. Aí eu entro aqui ao vivo para conversar com vocês, para tirar todas as dúvidas antes da gente ir para a consulta aula 3. Combinado? Deixa eu ver aqui. Não, e tem algumas mulheres aqui falando assim, eu me achava bem nutrida e tudo mais. Eu me achava bem nutrida também, gente. E lá em 2017, eu me achava bem nutrida, porque eu já era nutricionista, sou nutricionista desde 2009, que foi quando eu me formei. Só que eu vivia no processo de reeducação alimentar, igual eu expliquei para vocês. E não fiz em mim, naquela época, não tinha feito até o momento, um processo terapêutico de tratamento. Mas eu já tinha as queixas, né, que vocês viram lá na minha história. Micose, a acne, a amidalite, o ganho de peso, enfim, gente. Aí a gente acha que reeducação alimentar é o tratamento. Mas não, reeducação alimentar é para você se manter na média. Tá? Mas não quer dizer que você vai estar livre de sintoma. Aí é uma outra conversa que a gente vai entrar nisso amanhã, que a gente começa a falar da alimentação, tá certo? A aula 2 será disponibilizada pelos grupos. O teste vocês vão fazer pelo link do perfil aqui do Instagram que eu mostrei para vocês. Então, saindo aqui agora, a gente finaliza esse conteúdo, você vai entrar aqui no meu link do perfil, tem um link azul na bio. Clica nesse link, bota lá seu e-mail, seu telefone e isso vai te direcionar para um grupo. Grupo do WhatsApp ou do Telegram, você escolhe. Qualquer um serve, tá? E no grupo estão os testes, tá? No grupo tem um link para você fazer os testes e para assistir a consulta aula 1. E amanhã você assiste a consulta aula 2, que também será avisado pelos grupos. Não é aqui ao vivo, tá? É lá pelos grupos. Para a gente manter a organização do grupo, tá bem? E saibam que esse cansaço que vocês estão sentindo aí, que não passa, essa coceira, essa candidíase, esse socorro, Sheila, me ajuda, isso aqui já é ajuda e isso aqui já é o processo de cura. Vocês já estão dentro do processo de cura. É claro que há um percurso a ser seguido. Eu preciso que vocês façam esse passo a passo, tá bem? Então, a gente vai continuar juntas. Eu me comprometo a entregar para vocês gratuitamente esse módulo 1 do método SP, esse início de tratamento. Isso é disponibilizado para vocês gratuitamente. Vocês teriam que ir em consulta para receber essas informações, né? Então, é assim que eu faria com vocês em consultório. Diagnóstico nutricional, entender como que é a alimentação de vocês, as queixas e essa parte aqui eu entrego para vocês gratuitamente para que vocês depois tomem uma decisão, o que querem fazer com isso, tá bem? Se querem continuar ou se não, vão seguir o caminho aí da medicação, tá bem? Não tô falando que a medicação não serve para nada, tá, gente? Medicação serve, tá? Mas não serve para você ficar mascarando sintoma, tá? Você não vai ficar apagando a fogueira com álcool,
tá bem? Então, vivendo usando antibiótico, viver usando fluconazol, viver usando corticoide, viver usando omeprazol, é apagar a fogueira com álcool. Vocês são mulheres inteligentes, sábias, já entenderam isso, tá bem? Então, até amanhã, fiquem com Deus. Entrem no link do perfil aqui do Instagram, vai lá, entra lá que vocês têm acesso aos testes, a todos os materiais. Bom sono reparador, durmam antes das 11h30, tá bem? Para ficarem bem nutridas aí, bem cuidadas. E amanhã a gente se vê aqui às 9 horas da noite. Assistam a consulta aula 2 antes de entrar aqui comigo ao vivo às 9 horas da noite. Um beijo, fiquem